Bom, para finalizar, né, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com o EDP. É só ter uma ideia e também fazer um exercício envolvendo derivadas parciais, né? Lembra lá das derivadas parciais, do começo do cálculo 2? Pois é, estão lá no grau A do cálculo 2. Bom, então bom, aqui nós temos o que a gente chama de, o que é a equação do calor, né? Essa equação do calor, a equação da difusão, enfim, tem essa equação, ela é bem versátil. Bom, ali é o link. Nesse link nós temos só um minutinho. Eu vou ter que descompartilhar aqui, mas eu já venho. Né? Tá. Vou compartilhar de novo. Bom, então nesse link aqui, eu tenho a dedução, né, da equação do calor. Né? Como ele obtém essa equação? Né? É bem detalhado, é um trabalho bem interessante, né, desse professor da Universidade Federal. Dei uma olhada, tá? É para curiosos. Bom, então a equação do calor, aqui tem alguns exemplos, né, alguns cortes. Por exemplo, nesse caso aqui, o transporte de calor ou massa, né, o U depende do X e depende do T, ou seja, depende da posição e depende do T. Então aqui eu tenho um corte do U em X e do U em T, né? Duas formas diferentes. Então, aqui é só por curiosidade. Como determina esses gráficos, como se obtém, a gente teria que resolver as EDPs dentro de certas condições. Não é o que a gente vai fazer aqui. O exercício que nós vamos trabalhar aqui é simplesmente verificar se a função U, que nós temos aqui, ela é solução da equação diferencial. Né? Bom, isso é simples, né? Eu tenho uma derivada parcial em relação a T e uma derivada parcial em relação a x. Então, vamos lá. Vou começar pela derivada parcial em relação a t. Bom, o que é a derivada parcial? Né? Que a gente viu lá no cálculo 2. Derivada parcial, né, em relação a t, nós vamos considerar o x constante. Né? Então, se na derivada parcial em relação a t, a gente vai considerar o x constante, o seno de x é constante, sai para fora da derivada. Então, a gente deriva apenas o e na menos 4t, que nós estamos derivando em relação a x, né? Então, derivando em relação a x, e na menos 4t, ficou e na menos 4t vezes menos 4. Portanto, chegamos a esse resultado. Então, essa é a derivada parcial em relação a t. Bom, do outro lado, a derivada parcial, agora, ela é uma derivada... eu tenho uma derivada segunda. Então, se eu derivo pela primeira vez o u em relação a x, né, de novo, o e na menos 4t é constante, né? Então, não deriva, só vou derivar quem tem x. Quem tem x é seno. A derivada do seno é cosseno. Se eu derivo de novo, derivada segunda, o que é a derivada segunda? É a derivada derivada, né? Mas a derivada vai ser quem? Né? Eu vou derivar e na menos 4x cosseno x. Ou seja, vai ficar menos, né, a derivada do cosseno, né? Sempre bom lembrar. Opa. Derivada do cosseno. Então, a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de u du, né? Então, por isso que aqui ficou esse sinalzinho negativo, né? Por causa da derivada do cosseno. Ok. Então, agora juntando, eu sei que a derivada em relação a t é menos 4e na menos 4 seno t. A derivada em relação a x, a derivada segunda em relação a x, é menos e na menos 4t seno x. O que eu faço? Eu
né, vou substituir o verde no verde, o rosa no rosa. Fazendo isso, o que acontece? Eu vou ficar com uma igualdade, né? Na hora que eu fico com a igualdade, eu verifico sim que esta função, ela é, né, como a igualdade se mantém, de novo, né? Como a igualdade se mantém, como a igualdade se verifica, então, né, a equação diferencial, a função u, ela é a solução da equação diferencial. E, opa, chegamos ao fim.